Boa noite. Glória a Deus. Hoje Deus tem algo muito especial para nós, amém? Amém ou não? Eu sempre falo assim: todas as pessoas que chegam com expectativa diante de Deus, elas saem com mais do que elas esperavam. Não sei se você entendeu. Todas as pessoas que chegam com uma expectativa diante de Deus, elas voltam com mais do que elas esperavam receber. Deus, Ele nunca é previsível. Você não consegue prever o quanto Deus quer te abençoar. Você não consegue prever o quanto Deus quer derramar sua glória sobre você. Você não consegue prever o tamanho da misericórdia de Deus por você. Então, se você hoje veio esperando algo de Deus, eu quero te dizer que Ele vai te surpreender. Amém? Glória a Deus. Olha para o teu irmão que está do seu lado, dá um sorriso de olho para ele aí, que ele não pode ver o seu sorriso por conta da máscara. Sabe sorrir com o olho já não? Aí, muito papel. Aí. Glória a Deus. Bom, hoje é a última quinta-feira do mês de junho. Por consequência, é a quinta-feira da família, né? Onde o Ministério de Família organiza o culto, prepara as mensagens. E algum tempo atrás eu chamei o pastor Anselmo para pregar no sábado. E ele falou assim: vou retribuir o convite, vou pedir para você pregar no culto de quinta. Eu falei amém. E eu estava com a mensagem pronta para falar sobre o caráter na família. E a pastora pediu para a gente alterar a série de mensagens e começar hoje uma nova série que se chama Quebrando, Destruindo a Fortaleza da Alma, as Fortalezas da Alma. E eu preparei aqui um textinho, alguns versículos, e eu quero ler com vocês, estudar um pouquinho da Bíblia contigo, compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado comigo e daquilo que Deus falou comigo nessa tarde. Bom, destruindo as fortalezas da alma. O que é uma fortaleza? Você sabe me dizer? Gente, está faltando uma coisa na minha pregação, e a coisa que está faltando na pregação está segurando o filho dele ali. Consegue, David? Eu acostumei, gente, a pregar com musiquinha de elevador no fundo. Quando você entra no elevador, é o que o David faz para viver, viu? Ele está em cima do elevador tocando teclado, para você andar de elevador para cima e para baixo. É a profissão dele. Aí, agora senti, Deus veio. O que é uma fortaleza? O que é uma fortaleza da alma? O que são fortalezas? Né? Eu primeiro vou falar um pouquinho sobre o que é a fortaleza, qual a origem da fortaleza e quais são as principais fortalezas que atuam na área da família. Então, fortaleza é uma forma de pensar contrária à palavra de Deus ou ao Evangelho de Cristo. Então, todo pensamento contrário à palavra de Deus, que vai de encontro à palavra de Deus ou ao Evangelho de Cristo, é uma fortaleza mental. Vamos dar um exemplo bem simples aqui, de forma de pensar. Por exemplo, existem pessoas que não veem problema em roubar, em pegar alguma coisa de vez em quando e não devolver. A pessoa olha no celular marcando, o dono não está vendo, ela enfia no bolso, né? Para ela não existe problema nenhum em roubar. Afinal de contas, ela falou: eu não tive as oportunidades que aquela pessoa teve, então eu só estou compartilhando os privilégios dela. Tem gente que não tem. Mas roubar é algo que está correto, segundo a palavra de Deus? Sim ou não? É correto ou não? Então, se a pessoa pensa que é certo roubar, ela tem uma fortaleza na sua mente, que precisa ser destruída, uma fortaleza na sua alma. E todos os outros, por exemplo, tem maridos que acham correto, né, subjugar suas esposas, até mesmo cometer violência contra mulheres. Isso é errado, segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz que o marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, a ponto de dar a vida por ela. Então aí já começamos aí. Você tem amado a sua esposa a ponto de dar a vida por ela, como Cristo amou a sua igreja? Isso significa que se Cristo amou a igreja cheia de pecados, cheia de defeitos, traindo Ele, abandonando Ele, que eu e você trocamos Jesus por nada. Todos os dias da nossa vida a gente tem oportunidades de obedecer à voz de Cristo ou de satisfazer os nossos prazeres da carne. E Jesus Cristo nos amou assim. Ele não nos amou
quando a gente estava bonitinho. A Bíblia diz que quando a gente estava morto nos nossos pecados, na concupiscência da nossa carne, Cristo nos amou. Então, maridos, é assim que vocês devem amar suas esposas. Não, vocês não devem amar suas esposas quando elas são boas para você, quando o café está na mesa, quando ela prepara uma jantinha. Você tem que amar sua esposa todos os dias, a ponto de dar a vida por ela. Então, toda forma de pensar contrária à palavra de Deus é uma fortaleza. E de onde vêm as fortalezas? Vamos ler ali 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então aqui o versículo está dizendo que o Deus desta era, o Deus desse século, quem é o Deus dessa era, desse século? Quem é? Volta ali no comecinho do versículo, ele está falando Deus com letra minúscula. Então quem é esse Deus desta era, deste século, que a Bíblia está mencionando aqui, que cegou o entendimento? Quem? Pode falar o nome dele, irmão, ele não tem poder não, o nome de Jesus que tem poder. Quem foi? O diabo, o Satanás, o cão. Então, esse cara, ele cegou o entendimento. Então, qual é a estratégia principal do inimigo? É trabalhar na tua mente, nos teus pensamentos, na tua forma de pensar, para que você não entenda, não receba. Olha o que diz o próximo, a segunda parte do versículo. Para que vocês não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, toda fortaleza mental, toda fortaleza na alma, ela tem um objetivo: impedir que você veja a glória de Deus. Quantos querem ver a glória de Deus nas suas famílias aí? 2 Coríntios 10, o 4 e o 5. Está na NVI, põe na ARA, todos os versículos na ARA, por favor. Eu gosto da NVI, mas é que algumas palavras eu gosto da ARA. Aí, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, nesse texto em específico, o apóstolo Paulo se refere a fortalezas como falsos ensinamentos. Então ali tem todo um contexto, eu não quero me ater nessa parte do contexto onde ele escreveu o texto, mas ele está falando sobre falsos ensinamentos, ensinos que são boas mentiras carregadas de muitas verdades. Por que ele alerta aqui sobre os falsos ensinos? Você vai ver ali, o apóstolo Paulo no livro de 2 Coríntios, ele fala muito sobre os falsos ensinos, sobre os falsos profetas. Por que ele alerta sobre isso? Porque na verdade os falsos ensinos, eles estão mais dentro da igreja do que fora dela. Existem mais pastores pregando o engano do que satanistas lá fora convencendo crentes. Então a gente precisa tomar muito cuidado sobre o que nós temos retido, porque os falsos ensinamentos estão dentro da igreja no modo geral. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente ouve, principalmente porque a internet, ela te dá acesso a muita informação, mas nem toda a informação que você recebe na internet é revelação de Deus. Olha o que diz Atos 20:30. E que dentre vós mesmos, dentre vocês mesmos, levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Tem uma outra versão que ela diz assim, que no meio de vós se levantarão falsos profetas, que distorcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Então a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado, porque como diz 2 Coríntios 11:3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia,
assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A estratégia do diabo sempre foi a mesma. Desde o Éden, quando a serpente enganou a Eva, o diabo sempre trabalhou da mesma forma. Ele sempre coloca em dúvida aquilo que você já sabe que é certo. Eva já era como Deus, mas a serpente disse: se você comer desse fruto, você vai se tornar como Deus. E Eva então criou uma fortaleza, que a fez comer do fruto, e Adão, por consequência, também comeu do fruto, e todos nós hoje enfrentamos a consequência do pecado original de Adão e Eva, da desobediência dos dois. Por quê? Porque permitiu os pensamentos, os ataques do inimigo gerarem raízes, fortalezas na sua alma e na sua mente. Então o diabo ele não conseguiu derrubar a igreja. Quem estuda um pouquinho sobre a história da igreja vai saber que nos primeiros 300 anos da existência da igreja de Cristo, a igreja foi duramente perseguida, né? Foi a era dos mártires, né? Onde Estevão foi o primeiro a ser assassinado por causa do evangelho de Cristo, e depois todos os outros apóstolos de Jesus e pais da igreja que pregavam o evangelho eram mortos, e a intenção ali do governo de Roma era tentar conter o crescimento do cristianismo, do evangelho de Cristo, da igreja cristã. Mas o diabo percebeu que a perseguição fortalecia a igreja. Então ele entrou com uma segunda estratégia, e no ano 300 depois de Cristo aconteceu ali no imperador Constantino. Ele foi lá e ele tornou o cristianismo a religião oficial do Império de Roma, porque ela tinha crescido tanto em cavernas, em casas, em lugares escondidos. Então ele falou assim: eu não posso lutar contra eles, então eu vou me unir a eles. Mas o acordo que ele fez já foi a ação do anticristo, a ação do espírito de engano, do falso ensinamento, que foi converter o cristianismo a alguns costumes que ele tinha. Inclusive a primeira igreja cristã, igreja que foi estabelecida cristã por Constantino, ela foi em homenagem à mãe dele. A mãe dele virou a primeira santa da igreja de Cristo. E aí a história da igreja você pode ver depois o que aconteceu. Ali foram corrompidos, entrou a adoração a ídolos, entrou as saudações, né, romanas, que não tem nada a ver com Cristo. Por exemplo, o Ave César se tornou Ave Maria, e todas as outras coisas que aconteceram, foi corrompendo o ensinamento da igreja. E essa é a estratégia do diabo até os dias de hoje, reforma após reforma. Nós tivemos a reforma protestante, depois tivemos outras reformas importantes dentro do evangelho de Cristo, até que ele chegasse aqui onde nós estamos hoje. Mas reforma após reforma, o diabo sempre usa algumas pessoas para distorcer a verdade e pregar aquilo que melhor lhe convém, a fim de atrair novos discípulos e enganar a muitos. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque são esses falsos ensinamentos que têm por base a palavra de Deus distorcida. Eles carregam sim um pouco de verdade, mas o seu conteúdo principal é uma verdadeira mentira. Esses ensinamentos criam fortalezas na nossa mente, e essas fortalezas podem nos afastar do propósito de Deus, e mais, abrir porta para maldições entrarem nas nossas vidas. Então qual é o segredo aí de tudo isso, né? Efésios 6, o capítulo 6 de Efésios fala sobre a armadura de Deus. Fortaleçam no Senhor, na fortaleza do seu poder. E ali ele vai falando sobre a armadura do que o Espírito Santo nos dá, e ele fala também sobre a parte B do versículo aí, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você já leu o capítulo 6 de Efésios, você vai ver que ele começa falando sobre a couraça, o cinturão, a sandália da pregação do evangelho, né, o capacete, né, o escudo da fé, e ele dá uma ferramenta para nós, que é a espada. A espada é a única ferramenta da armadura de Deus que é uma ferramenta de ataque. Todas as outras são ferramentas para você se defender. A única ferramenta que você tem para atacar é a espada. Não diz que ele te deu um arco, uma flecha. Não diz que ele te deu uma lança, ou que ele te deu uma funda e algumas pedras. Ali você tem uma couraça, um cinturão, um escudo, uma sandália, um capacete, e tudo isso é para sua defesa. Mas ele te deu uma arma, que é a única arma que você tem para atacar, que é a
espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu sempre falo assim: não importa o poder da arma, se a pessoa não sabe usar, não vai fazer diferença nenhuma. Sim ou não? Alguém aqui já pegou uma espada de verdade na mão? Teve a oportunidade de pegar uma espada, né? E, sei lá, treinar com uma espada? Alguém já teve a oportunidade de fazer? Lá tem alguém que teve a oportunidade de pegar uma espada na mão. Alguém mais aqui já pegou uma espada na mão ou não? Pegou, mais uma pessoa. Algumas pessoas pegaram a espada. Alguém sabe lutar com uma espada? Fazer um combate de espada? Levanta a mão, quem sabe? Ok, então se aqui nós estivéssemos sendo atacados por samurais ninjas, possuídos por demônios, a fim de aniquilar a igreja de Cristo, e a única coisa que a gente tivesse para se defender fosse uma espada, o que aconteceria com a maioria de nós ou com todos? O que aconteceria? Quem sobreviveria a um ataque de samurais, guerreiros treinados, competentes na batalha, só com uma espada? Pode ser que você até machucasse um ou outro do teu lado, e talvez machucasse o teu amigo por não saber usar a espada, mas certamente a gente perderia, sim ou não? Tem muita gente que abre a Bíblia, porque diz que a Bíblia é a nossa arma, e abre a Bíblia no Salmo 91 em casa, e espera que a Bíblia sozinha saia voando e atacando os demônios, os poderes e potestades, né? Mas se você não sabe usar isso daqui, ela vai ser só um pedaço de papel, com uma capa de couro, e não vai fazer diferença na sua vida. A espada, para ela se tornar uma arma letal, uma arma eficaz, ela precisa ser bem manuseada. A pessoa tem que ter o domínio da sua espada. Lembra quando Davi foi lutar contra Golias? Que o rei Saul chegou e deu para ele: não, pega a minha armadura e a minha espada. E ele pegou aquela espada, e a espada era mais pesada do que ele, e ele não sabia manusear a espada, e ele tira aquela armadura e falou: não, eu matei um urso com a mão, eu matei um leão com a mão, e não é agora que esse gigante vai matar, porque ele está afrontando o meu Deus. E ele pegou o quê? Uma arma que ele tinha habilidade. Ele sabia usar uma funda? Sim. Ele sabia que tipo de pedra ele tinha que pegar? E lá ele foi no riacho, pegou 5 pedras, né? E ele pegou 5 pedras, porque ele ficou com medo de errar a primeira, sim ou não? Para quem não sabe, Golias tinha 4 irmãos. Então quando ele pega 5 pedras, ele fala: eu vou derrubar o Golias, e se os 4 irmãos vierem atrás de mim, eu tenho uma pedra guardada para cada um deles. Porque ele sabia que além da habilidade dele, ele também estava se movendo no poder de Deus. Se você vem contra mim com espadas e lanças, eu vou contra ti no nome do Senhor. Porque Davi, além de ser habilidoso na batalha, era alguém que era habilidoso na intimidade. Era alguém que sabia lutar com leões e ursos, mas também era alguém que sabia pegar a sua harpa e adorar a Deus. Era alguém que com certeza, se você se deparasse com Davi e seus guerreiros, quando ele se tornou um grande guerreiro, e teve o seu grande exército, você temeria pela habilidade que eles tinham. Mas era alguém que na Bíblia foi considerado segundo o coração de Deus. Então Davi, ele uniu o melhor dos dois, a habilidade, o talento, desenvolveu, treinou, mas também desenvolveu a sua vida de oração diária, o seu momento especial. E Davi experimentou coisas muito além do seu tempo, e não é a mensagem de hoje. Então quando eu pego a minha arma de defesa, ela não é uma arma de defesa para eu mostrar. Porque quer que eu te fale uma coisa? O diabo sabe mais Bíblia do que a maioria dos cristãos. Quando o diabo tentou a Jesus Cristo, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho aqui, ele não tentou Jesus Cristo só com desejos e vontades e prazeres, ele tentou Jesus Cristo onde? Na palavra. Ele sabe o que está escrito e o que não está escrito. Mas por que não faz diferença na vida do diabo? Porque ele não vive o que está escrito. O princípio da palavra de Deus
é conhecer e viver. Você conhece a palavra de Deus? Nós estamos falando sobre fortalezas, destruir fortalezas. Sabe como destrói uma fortaleza? Aqui, ó, na espada. Você não destrói fortaleza com uma carta. Você não destrói fortaleza com lágrima. Você não destrói fortaleza com grito. Você não destrói fortaleza com vontade. Você não destrói fortaleza pedindo para Deus destruir as fortalezas. Você destrói fortaleza quando você sabe empunhar a sua arma. Quando você lê, medita e vive o que está aqui dentro. Então, a única ferramenta de ataque que nós temos é a espada, a palavra de Deus. E essa é a ferramenta que destrói todo sofisma. O que é sofisma? É uma estrutura mental. O que é uma fortaleza? Todo pensamento contrário à palavra de Deus e ao Evangelho de Cristo. Então, primeiro, para que nós precisamos da palavra de Deus? João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer a verdade da palavra de Deus, porque é a verdade da palavra de Deus que vai trazer libertação para a tua vida. Não é a oração do pastor que vai trazer libertação. A oração do pastor pode expulsar as maldições e os demônios, mas só vai te manter livre se você conhece a verdade. Atos 26:18. É esse? Será que eu anotei errado? Isso, aí. Atos 26:18. Para lhe abrires os olhos e converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Então, por que nós precisamos da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus vai fazer com que a gente abra os nossos olhos e conheça a verdadeira verdade, que é Cristo, o Evangelho de Cristo, para nos libertar, tirar a gente da potestade, das trevas, da potestade de Satanás, para ir ao governo e soberania de Deus, para sair das trevas e ir para a luz, para sair do diabo e ir para Deus. Pastor, mas eu já aceitei a Jesus, e a Bíblia diz que quando eu aceitei Jesus eu fui feito nova criatura. Vamos chegar lá. Então, quem não conhece é enganado facilmente. Alguém já foi enganado por algum vendedor ou propaganda, produto que comprou online, chegou uma coisa e era outra? Quem já comprou no AliExpress? Já? Levanta a mão aí quem já foi enganado. Um amigo meu comprou um iPhone por R$50 no AliExpress e chegou uma capinha. Aí ele ficou brabo, ele foi reclamar no anúncio. Aí o cara do anúncio falou para ele: mas está escrito que é a capinha do iPhone. Ele não leu que era, não estava escrito exatamente ali na cara, mas no anúncio estava descrevendo que era a capinha do iPhone, né? R$50. Então alguém já foi enganado por alguma coisa que comprou ou prometeram que faria e aquilo não era verdade? Sim, normalmente a gente é enganado porque a gente não conhece. Quem conhece não é enganado. Por exemplo, eu tenho certeza que talvez alguns de vocês já assinou um contrato que nem sabia o que estava escrito dentro desse contrato. E quando você foi reclamar os seus direitos, você descobriu que tinha assinado algo que você não sabia o que era. Agora, diga para mim, se a doutora Thaís, que é advogada da igreja, né, ela assinaria um contrato sem saber o que está escrito nele? Ela seria enganada pelas palavras que estão escritas naquele contrato? Por aqueles termos que tem... que tentam enganar a gente normalmente? Ela seria enganada pelas letrinhas pequenas? Não, porque ela conhece, ela sabe interpretar o que está escrito, sim ou não? Então, para que você não seja enganado, é importante que você conheça, para que os seus olhos sejam abertos. O que é mais fácil? Tentar até acertar? Ou aprender e acertar de primeira?
Oi? Isso é da minha época. Os jovens vão entender, isso é muito cringe. Mas eu tô cismado com esse negócio de cringe. Mas da minha época, os aniversários, tinha umas brincadeiras no aniversário, não tinha? Anselmo, acho que também já fez essas brincadeiras. Sabe a brincadeira de acertar aquele negócio, cair os doces? Ou de colocar o rabinho do burro, colocar no lugar certo? Quem já brincou nessa de colocar, você ficar vendado e ter que acertar o lugar do rabinho do burro? Quem já brincou disso? Levanta a mão quem já brincou. Aí, quem já viu pelo menos a brincadeira, não deixa sozinho. Aí, ok, você tinha que ficar vendado, sim ou não? Não é? Você ficava vendado, a pessoa te rodava lá umas 10 vezes, e daí ficava um monte de pessoas falando para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, aí, agora aperta. E aí, de vez em quando, alguém acertava, sim ou não? Sim ou não? Cara, eu olho isso e eu vejo a vida de muitos cristãos hoje, que estão cegos, que não sabem o que estão fazendo, e estão ouvindo várias vozes para a direita, para a esquerda, faça isso, não faça mais, para cá, não é aí, agora, chuta, acerta, vai, coloca. E às vezes as pessoas acertam, e fica, não, então eu estou fazendo o caminho certo, porque eu acertei. Mas de quantas tentativas você acertou uma? Não seria mais fácil você tirar a venda e olhar onde estava o alvo para você colocar o espetinho? Por que a gente precisa da palavra de Deus? Para que a gente espete o rabo do burro no lugar certo. Para que a gente saiba o que fazer na hora de fazer e quando fazer. Para que a gente não seja enganado por vento de qualquer doutrina, como diz a palavra de Deus. Tem gente que o ano passado acreditava numa coisa, daí veio alguém e pregou, ela começou a acreditar na outra, daí ela viu na internet que outra pessoa falou, ela começou a acreditar na outra. Você vai viver da palavra da boca dos outros? Ou das experiências que Deus está reservando para você aqui? A palavra de Deus abre os teus olhos. Em Atos 17:11, olha o que diz, eu gosto muito dessa igreja, a igreja de Bereia. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois recebiam a palavra com toda a avidez. Eles ouviam a palavra de Deus sendo pregada e recebiam essa palavra. E posteriormente, examinando as escrituras, quantos dias? Todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. A igreja de Bereia, quando tinha a conferência apostólica, lá a mentalidade de reino do apóstolo Paulo, e eles vinham ouvir as palavras, eles ouviam, eles recebiam com toda a avidez, como diz a palavra de Deus. Mas posteriormente, eles iam aqui, na verdadeira fonte, e examinavam, para saber se tudo que eles ouviram era verdade. Eu vi outro dia, uma pessoa brincando que não gosta quando os pastores falam assim, é ou não é igreja? A pessoa, é, e o pastor fala, não. Sabe, quando o pastor engana a gente, ele fala que é, a pessoa concorda e ele fala que não é. Tem gente que está esperando o pastor concordar e dizer a verdade, quando Deus já escreveu um manual para você, a palavra de Deus. Os crentes de Bereia ouviam, recebiam, eles não rejeitavam a palavra, eles recebiam a palavra. Mas antes de aceitarem aquilo como máxima verdade, eles examinavam as escrituras. Eles pesquisavam, eles examinavam e depois comprovavam. Então, primeiro, a palavra de Deus, nós precisamos dela como conhecimento, porque o conhecimento da verdade liberta. Segundo, a palavra de Deus como defesa aos ataques do inimigo também. Lembra da tentação de Jesus? Eu não vou ler aqui, porque senão vou me adiantar muito, mas está lá em Mateus 4, do versículo 1 até o versículo 10. A tentação de Jesus, vai falar ali sobre a tentação de Jesus, eu não vou ler. Mas ela é basicamente isso, o diabo leva Jesus até o deserto, depois que ele já estava 40 dias com fome, ele chega e fala, se você é mesmo o filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come para matar a tua fome. E aí, como Jesus Cristo se defende da tentação? A palavra de Deus diz,
nem só de pão viverá o homem. Aí o diabo fala, é da palavra de Deus que você está falando? Então vamos lá. Ele coloca ele no cume do cenáculo, num lugar alto, e fala, se atira daqui. Porque a palavra de Deus diz que Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar. Ele recita o salmo. O diabo, usando a palavra de Deus para fazer com que Cristo caia em tentação. Até a palavra de Deus pode ser usada para você cair, se for usada pela pessoa errada. E o que Jesus Cristo diz? A palavra de Deus também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo fala, vamos jogar sujo. Leva ele no monte alto, mostra todos os reinos da terra e fala, eu sei que você veio aqui para resgatar a autoridade sobre esses reinos. Então faz o seguinte, se você me prostrar agora e me adorar, você não vai precisar morrer, eu te dou. Você não precisa sofrer o que você veio sofrer aqui. Não precisa lutar. A única coisa que você precisa é se prostrar e me adorar. E Jesus Cristo mais uma vez se defende com a palavra de Deus e diz o quê? Somente a Deus prestarás culto e somente a Ele adorarás. Então a palavra de Deus é que vai te fazer permanecer firme no meio das tentações. Ela é a nossa defesa. E terceiro, a palavra de Deus, nós precisamos da palavra de Deus para orar corretamente. Alguém já experimentou aqui pedir algo para Deus e não receber o que pediu para Deus? Só isso? Alguém falou assim, Deus, eu quero que o Senhor me dê tal carro. Daí aconteceu, você comprou outro carro, não foi o carro que você pediu para Deus. Já aconteceu com você, de você escrever no teu projeto e pedir para Deus e não acontecer? Levanta a mão assim, só comigo. Ok. Por que às vezes não acontece? Primeiro, a vontade de Deus é soberana, é a vontade dele que prevalece, ponto. Segundo, não é a mesma Bíblia que diz, pedi, pedi e dar-se-vos-á? Por que tem gente que pede e nunca recebe o que pede? Porque está pedindo errado. Deus, Ele não é contrário à sua palavra. Por exemplo, a esposa que está cansada do marido, ora para Deus, Deus, leva esse homem de uma vez, eu quero ficar livre. Vai acontecer sim ou não? Deus vai matar o coitado? Então não ore para o seu marido morrer, nem marido, ore para sua esposa morrer também não. Ore para que Deus te transforme. Que na verdade, muitas vezes a mudança, ela está mais em nós do que no outro. Ore para que Deus te transforme, você vai viver os melhores dias no seu casamento. Então Deus, Ele não é contrário, mas se você acredita na tua palavra, também acredite na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus não é contrário à sua palavra, e tem muita gente que não recebe o que pede porque pede errado. Cansa de pedir e nunca recebe porque pede errado. Então o que nós precisamos saber sobre as fortalezas da alma? Tá? Eu estou falando aqui, embasando por que você precisa da palavra de Deus. Agora nós vamos entender sobre as fortalezas da alma. O que a gente precisa saber? O nosso espírito, ele nasce de novo no momento em que aceitamos a Cristo e que professamos a nossa fé no batismo. A Bíblia diz que nós nascemos de novo. O que é esse nascimento de novo? Porventura você volta para o ventre da tua mãe e nasce mais uma vez ou não? É isso que acontece? Foi isso que questionaram Jesus, né? Não, o nascimento de um novo espírito. O teu espírito que estava manchado, condenado, ele dá lugar ao Espírito de Deus. E você recebe um novo espírito, um nascimento novo no teu espírito. Mas a alma não. Nem o teu corpo nasce de novo, nem a tua alma. O que nasce de novo é o teu espírito. É por isso que muitas pessoas se batizam e continuam tendo os mesmos pensamentos de antes do batismo.
Ué, mas eu não nasci de novo, o que aconteceu? Será que não funcionou comigo? Eu tenho que batizar de volta? O que acontece é que o teu espírito foi renovado. Você não pode ser mais, por exemplo, possuído pelo diabo. O diabo não pode tomar. O que é possessão, né? É quando o diabo toma corpo, alma e espírito. O diabo pode até ter controle pelo teu corpo e pela tua alma, mas no espírito jamais, porque o espírito que habita em você é o Espírito de Deus. Mas a alma e o corpo não. Você continua sentindo dor, sim ou não? Você fica doente de vez em quando. Quem fica doente de vez em quando? Sim. Se você dá um chute com o minguinho no pé da cama de manhã, você dá uma dorzinha, não dá? Naquele dia frio, bem no dia frio, né? Que você chuta o minguinho. Você chuta, na verdade, com o minguinho, não o minguinho, né? Você chuta com ele. Então a tua alma e o teu corpo ainda estão em processo. A Bíblia diz que o nosso corpo, ele será glorificado no arrebatamento, sim ou não? Então o nosso corpo, ele tem uma data, para quando a gente for glorificado, quando o nosso corpo vai ser glorificado, transformado. O nosso espírito já nasceu de novo. E o que acontece com a alma? A Bíblia diz que a alma é a nossa área de decisão, é onde habitam as nossas emoções, é na alma onde a gente decide fazer o certo ou o errado. É na alma que ficam registradas todas as nossas ações. A Bíblia diz que a alma do ser humano está no sangue. E eu garanto para você que se você fizer um exame de sangue, vai sair nesse exame de sangue se um dia você consumiu droga, se um dia você inseriu algum tipo de bebida alcoólica, vai inserir ali até se você tem se alimentado bem ou não tem, se você está dormindo bem ou não está. Porque a alma é um registro, é onde fica registrado, guardado. No sangue, no caso, as nossas características fisiológicas, mas no mundo espiritual ficam registrados tudo o que a gente faz. A pastora sempre diz que é como um CDzinho, a alma é um CD, que tudo que a gente faz fica gravado nesse CD, tudo. Desde a hora que você acorda, até a hora que você dorme, desde o dia que você nasceu, até o dia de hoje, até o dia em que Deus resolver te chamar pelo nome. Ou Ele resolver arrebatar a sua igreja. Está tudo registrado nesse CD. E o que vai acontecer quando chegar no dia do juízo final? Jesus vai pegar esse CDzinho e vai colocar no rádio. E vai tocar. E aí, qual é a música que vai sair da tua alma? Que tipo de registro você guardou durante os seus dias, a sua vida? É isso que vai acontecer no juízo final. E você vai ser julgado pelos seus atos. Todos serão julgados, aqueles que foram justificados por Cristo e aqueles que também não foram justificados por Cristo. Uns serão julgados para a salvação e outros para a condenação, mas você vai responder por tudo que você fez ou deixou de fazer. E é na alma que isso fica registrado, é na alma que o diabo ele tenta tomar controle de você. É na alma que o Espírito de Deus e o diabo, que é representado na Bíblia como a velha natureza, o velho homem, é ali que eles guerreiam para saber quem ganha e quem perde. Então todas as vezes que nós permitimos uma fortaleza, um pensamento contrário à palavra de Deus se estabelecer na nossa mente, a gente dá de graça um território da nossa alma para o inimigo. É como a gente dissesse para Deus assim, aqui, imagine que essa plataforma aqui é a sua alma. E você falasse assim, Deus, você pode ficar com 90%, mas esse cantinho aqui, ó, essa linha aqui, eu vou deixar para o diabo. Que na verdade eu gosto de uma mentirinha. Eu gosto de contar uma mentira de vez em quando. Então eu deixo só a área da mentira aqui. A família o diabo não toca, mas eu deixo só a área da mentira. Ok, o que você não esqueceu, talvez você tenha esquecido, é que Deus não divide trono. Se na tua alma você permite que o diabo governe uma área da sua vida, o resto da tua alma também é dele. E às vezes ele só te faz acreditar que está sob o controle, até a hora que ele te dá uma rasteira e te derruba por completo. Então a alma é a área de decisão, a alma é o lugar das emoções, a alma é o lugar das fortalezas, é onde o inimigo vai tomando controle pouco a pouco da nossa vida.
Um dia você dá uma mentirinha, outro dia a mentirinha aumenta, daqui a pouco a mentira já é uma mentira grande, daqui a pouco nem você sabe o que é mentira e o que é verdade, porque isso vai crescendo, o diabo vai tomando controle, o diabo não se satisfaz com pouco, e a Bíblia mesmo confirma que o diabo é perseverante, ele é persistente, ele não vai desistir. Talvez você desista, mas o diabo não vai. Sabe quem mais não desiste? Jesus. Então nós temos dois persistentes, um de um lado e o outro de outro, e eles estão como se fosse num cabo de guerra, e você está no meio desse cabo de guerra. Só que a diferença é que não é a força deles que decide para que lado você vai, é a tua vontade que decide se você quer ir para o lado do inimigo ou se você quer ir para o lado de Deus. É você que decide. Então, a nossa alma, ela precisa ser curada, liberta e renovada todos os dias. O que é renovo? É fazer novo de novo. É como se Deus pegasse aquele disco ou aquele pendrive onde estão as tuas informações e formatasse, e você tivesse um pendrive novo, de novo. Ter uma fortaleza significa abrir caminho para o inimigo agir na nossa vida e consequentemente na vida de pessoas que estão à nossa volta, como a nossa família, os nossos amigos, pessoas que estão debaixo da nossa autoridade. Então é importante que você saiba que você sair daqui hoje com fortalezas na sua mente, você está dando a faca e o queijo para que o diabo haja e destrua a sua vida, porque a única função de Satanás é matar, roubar e destruir. Então, quais são as fortalezas que mais afetam no âmbito familiar? Tem várias, mas eu tentei agrupar em 3 grupos. Uma das primeiras fortalezas que agem no âmbito familiar, lembra o que é fortaleza? Uma estrutura mental, um pensamento contrário à palavra de Deus. Uma das primeiras fortalezas, talvez o grupo de fortalezas que agem na família, no âmbito familiar, é a fortaleza da desordem. A Bíblia diz que Deus é um Deus de ordem. Tudo o que Deus fez, Ele estabeleceu uma ordem, Ele estabeleceu um funcionamento correto, deve ser feito assim, tem que funcionar dessa forma. Inclusive a família. Eu já preguei aqui anteriormente sobre a palavra lei, ordem e limites. E eu falo um pouquinho sobre como Deus constituiu a família. Não vou pregar de volta, que você pode achar essa mensagem na internet e assistir, está lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, está no nosso aplicativo também. Lei, ordem e limites. Então basicamente o que é a fortaleza da desordem? A fortaleza da desordem é quando o filho manda no pai. Não, lá em casa não acontece. Ah, é? Tu vai no mercado, o filho fala, quero um chocolate. Você fala, não, o filho deita no chão, bate pé, fala, eu quero. Tá bom, vou comprar um chocolate. Quem ganhou? Eu vou na casa da avó. Não, não vai. Eu vou, e daqui a pouco vai na casa da avó. Quem está dominando mais? O filho ou o pai? Se o teu filho está tendo mais voz, mais autoridade que você dentro da sua casa, isso está fora de ordem. Se está fora de ordem, tem uma fortaleza. Tem gente que não vê problema. Ai, é tão bonitinho quando ele se joga no mercado e ele bate o pé e chora, e todo mundo olha para mim e faz aquela cara feia. Ai, é tão legal. Ele é uma pessoa de opinião. Tem uma opinião formada. Vai ser líder. Né? Tem gente que pega as crianças rebeldes e fala, não, esse vai ser líder. Ninguém manda nele, nem eu. Se talvez o teu filho está tendo mais voz que você dentro de casa, está na hora de você colocar ordem e acabar com a fortaleza que pode destruir a tua vida. Porque talvez hoje ele seja criança, amanhã ele é adolescente, e amanhã você fala, filho, vai na igreja comigo, e teu filho vai, ai pai, não quero ir para a igreja hoje. Ah, tá bom filho, fica em casa, assiste Patrulha Canina, assiste aqui o Lucas Neto, não tem problema nenhum. Dá nada.
Vai brincando com fogo, filho. A Bíblia diz: ensina criança no caminho que deve andar, e quando for crescida ele não se desviará dele. Eu falava para minha mãe assim: mãe, não quero ir na igreja hoje. Falei, acho que umas 2 vezes só, que a primeira não deu para aprender. Ela catava a gente pela orelha e falava: você vai. Sentava emburrado, não ouvia nada que a palavra de Deus, ia para a escolinha, só fazia bagunça. Falei, minha mãe vai se arrepender de ter me trazido para a igreja. Saía correndo atrás dos diáconos, chutava a canela do diácono e saía correndo em volta da igreja. Ficava 3 diáconos correndo atrás de mim, postava a corrida por baixo das cadeiras. Eu era uma criança muito comportada. Falava, minha mãe vai se arrepender. Minha mãe já teve que fazer isso aqui, ó. Amados, no meio da pregação: Kate, vem fazer uma oração aqui e me levar para o banheiro. Eu e meus irmãos, o trio Santidade. E a gente tinha situações assim, né? A pessoa falou: nossa, pastor é espiritual, né? Chamou alguém para orar no meio da mensagem. Não, era só para dar uma pegada na gente, que a gente estava fervendo. Mas se o filho está tendo mais autoridade que o pai dentro de casa, se tem uma fortaleza, se de repente você nem acha isso muito errado, pior ainda, a fortaleza está em você e não nele. Quebra a fortaleza e coloca ordem. Ou, pior, talvez igualmente ruim, quando quem tem a palavra ativa na casa é a esposa. Não que seja errado as mulheres terem opinião, mas a Bíblia diz, ela colocou uma ordem sobre a família. É muito polêmico você falar sobre isso, que daqui a pouco levanta um cristão feminista e fala assim: liberdade para as mulheres. Mas eu não estou falando aqui sobre você subjugar, mandar na tua mulher, a mulher fazer tudo para você, e você ficar sentado no sofá e falar: traz um copo de água e uma coca gelada. Eu quero assistir o jogo do Brasil. Que não pode pedir cerveja, né, irmão? Que não pode também. Mas, não estou falando isso. Não vamos você dominar a tua esposa. Tua esposa tem que ter voz, afinal de contas vocês dois são um. E as decisões que vocês precisam tomar, vocês tomam em conjunto. Mas a esposa tem que saber que a última palavra é a do homem. Pastor Caio Malaquias trouxe uma mensagem sobre o papel da mulher aqui da última vez. Eu achei sensacional aquilo. Porque da maneira com que ele colocou, a ajudadora idônea é alguém que se coloca em oposição. Mas não é em oposição para tentar dominar o homem, mas para livrar a pele dele. Porque a mulher tem a visão que o homem não tem. O homem tem a força, tem a autoridade, tem a coragem. Mas a mulher vê coisas que nem sempre o homem vê. E quantas vezes aquela mulher que está sentada ali me salvou de enrascadas? Quantos sermões que vieram da boca de Deus, na boca dela, para me corrigir, para falar o que eu estava fazendo errado, e que salvaram a minha vida, que me tornaram quem eu sou hoje. Eu sou hoje porque eu soube dar valor ao que ela dizia, mas não porque ela quis me dominar, como Jezabel dominou Acabe. Acabe era um rei cristão, não digo, né? Ele era judeu, que se casou com uma mulher pagã, só que em vez, né, é como se eu fosse cristão e se casasse com uma mulher do mundo, fosse pastor dessa igreja, só que em vez de eu influenciar ela, de acordo com as minhas crenças e com a verdade, eu deixei ela se influenciar. Ela me influenciou. Então eles começaram a adorar Baal, a sacrificar criança, a fazer um monte de coisa, que aconteceu ali no reinado. E Jezabel quem dominava, era Acabe que era o rei, mas você vai ver, era Jezabel que tomava as decisões, e Acabe concordava com tudo. Acabe nunca adorou a Baal, Jezabel adorava Baal, mas o reino todo adorava Baal. Tanto é que todos os judeus não sabiam quem era o Deus verdadeiro. E aí teve que Elias subir no monte e falar assim: então beleza, vamos orar, o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E eles ficaram lá mutilando o corpo. Elias, né, ficava lá: vai, corta mais um pouco, talvez ele esteja dormindo, ele não está te ouvindo. E aí quando Elias foi lá e arrumou o altar e sacrificou para Deus uma oferta de sacrifício, Deus respondeu com fogo. E aí o povo de Israel pode ver: não, realmente o Deus de Israel, o Yahvé, o grande eu sou, é o verdadeiro Deus. Mas precisou de um profeta. Tua vida está precisando de profeta, irmão? Para você saber quem é Deus de verdade? Será que a palavra de Deus é isso mesmo que está escrito? Tem gente que vindo tendo que responder com fogo para você saber se o que Deus falou é verdade? O homem, ele tem a palavra de Deus é essa. Ele tem a última palavra, certo? Então, é função do homem ser o cabeça do lar. E isso não é privilégio, é responsabilidade.
Porque significa, homem, quem é pai aí, levanta a mão. Significa que no dia do juízo final, se os teus filhos se perderem, Deus vai cobrar de você. Se a tua esposa não for salva, o sangue vai estar na tua mão. Você lê a Bíblia com o teu filho? Você insiste para ele vir na igreja? Você ora com a tua esposa? Vocês fazem devocionais? Você fala sobre as historinhas da Bíblia com seus filhos? Não está tendo escolinha, será que as crianças estão sabendo o que é a igreja? Ou elas sabem todas as histórias da Disney e não sabem quem foi Sansão? Seu filho sabe quem foi Sansão? E ele sabe porque foi o tio da escolinha que contou, ou foi porque você gastou um tempo de ensinar princípios para ele? Estou cansado, trabalhei muito. Ah é? Jesus Cristo derramou sangue, e Ele só te deu uma responsabilidade: ser sacerdote da sua casa. Ser a cabeça significa dar a sua vida para que outros sejam salvos. Você está fazendo isso pelos seus filhos e sua esposa? Então quando eu falo de ser cabeça, eu não estou dando que é privilégio, que o cara é bonzão, chega em casa e fala: cadê a janta? Eu estou falando que é você que tem que dobrar mais o teu joelho e orar pela tua família. É você que tem que ler a palavra de Deus e discernir os tempos, as decisões que você tem que tomar na sua casa. É você que tem que orar com os teus filhos e ensinar eles a verdade da Bíblia. Vou terminar. Então, desordem. Se é a mulher que tem a voz ativa, tem uma maldição, tem uma fortaleza, precisa de renovo, precisa de libertação, precisa de ordem. Ou o marido que é machista, opressor, subjuga a sua esposa, os seus filhos. Isso também é desordem, porque não é assim que Deus ensinou os maridos a tratarem suas famílias. Foi assim, Anselmo, que a Bíblia diz? Ou a falta de unidade financeira. Esse é o seu dinheiro e esse é o meu dinheiro. A casa está pegando fogo e o marido fala: não, mas eu já paguei a luz com o meu dinheiro. Se você quiser pagar o incêndio, seja com o seu. Ou vice-versa. Quando vocês casaram, deixa eu falar, talvez vocês não entenderam direito, mas quando vocês casaram, vocês se tornaram um só. E desunidade, ou desunião, ou falta de união, ou divisão, Deus não está onde está a divisão. Não é errado a esposa ajudar financeiramente dentro de casa, mas o que vocês fazem com as finanças de vocês, vocês precisam decidir isso juntos. Não existe o dinheiro meu e o dinheiro da Fábio. Existe a provisão que Deus deu para a nossa família. Então não importa se a conta de luz foi paga com o salário dela. Daí eu obrigatoriamente tenho que pagar a conta de água com o meu salário. Porque na verdade a gente nem sabe diferenciar o quanto que cada um ganha, porque a gente só junta um monte, né? E faz o que Deus pede para a gente fazer com aquilo. Se vocês não têm unidade financeira, está em desordem, porque vocês estão se comportando como dois, quando na verdade vocês são um. Ou a mulher decide uma coisa, o marido decide outra, os filhos ficam lá, e daí quem que eu obedeço? O pai dá uma palavra, a mãe dá outra palavra e a criança escolhe. E aí agora, quem será que eu vou obedecer? Eu obedeço o pai ou obedeço a mãe? Se não tem unidade, está em desordem. Se está em desordem, tem uma fortaleza. Se tem fortaleza, tem uma janelinha aberta para uma maldição operando na tua família. Ou seja, todo comportamento contrário à palavra de Deus é uma fortaleza de desordem. Todo comportamento. Segunda fortaleza, segundo grupo, né, de fortalezas que operam na família, são as fortalezas de infidelidade. E aqui eu não estou falando só de infidelidade matrimonial, com certeza. O marido ser infiel à esposa, a esposa ser infiel ao marido. Lembra que aquele like na fotinho da menina que você achou bonita também é traição. Aquele olhar de vez em quando você passa com o carro na rua, aquele assobio é traição também, é infidelidade. Está sendo infiel à sua esposa, está sendo infiel ao seu marido. Aquela vez que você assiste filme com as suas amigas e disse: ai, esse ator é tudo.
Esse dia atrás tinha um cara que estava bravo. Aí, quando você chega e a mulher fala assim, nossa, esse cara é o tudo. Infidelidade, você desejar aquilo que não é seu. A Bíblia diz que se você desejou a mulher ou o homem, você já pecou, já adulterou. Adultério dos olhos. Filhos que são infiéis aos pais. O que é ser infiel ao seu pai? É você concordar com tudo que ele diz na frente dele, e quando ele está afastado, fazer tudo o que ele não concorda. Você está sendo infiel ao seu pai acha que você é bonzinho, mas no fundo você está fazendo tudo o contrário que ele pensa. Quando você está dentro de casa, você fala aleluia e glória a Deus. Quando você está na escola, jogando futebol com seus amigos, eu nem posso repetir as palavras que você usa. Você está sendo infiel. Ou os pais, que também podem ser infiéis aos seus filhos. Ou pior, a família ser infiel a Deus. Vocês praticam os princípios de Deus na sua casa? Eu não estou falando aqui só sobre dízimo e oferta não, mas eu sempre falo que dízimo e oferta é o raso. Dizimar, primiciar e ofertar é o mínimo que você pode fazer para Deus. Mínimo. Porque Deus está exigindo muito mais de você. Tem gente que fala que o dízimo não é do Novo Testamento. Ah, é? No Novo Testamento os cristãos vendiam tudo o que tinham e entregavam na igreja como oferta para repartir entre os irmãos. Quer ser igual ao Novo Testamento? Venda tudo o que você tem e reparta com os seus irmãos. Jesus nunca aboliu o dízimo. Uma vez quando questionaram a ele acerca do dízimo, ele falou assim, não faça como os fariseus, que vão lá e oferecem seus dízimos, suas ofertas e vivem uma vida pecaminosa, e não ajudam o próximo, e não fazem boas ações. Ele disse, façam também o dízimo e as ofertas, mas também produzam frutos, boas ações, ajudem o próximo, ajudem o pobre, a viúva. Está lá na Bíblia. Jesus nunca disse, deixe de dizimar. Aliás, o dízimo não é da lei. Ele veio antes dela. A lei só veio por causa da incredulidade do homem. Então você tem sido fiel à palavra de Deus no modo geral? Quando Deus manda você obedecer, você obedece? Quando Deus manda você amar, você ama? Quando Deus manda vocês crescerem espiritualmente dentro de casa, o Velho Testamento fala muito sobre os pais ensinarem aos vossos filhos sobre os princípios, meditar com eles, dia e noite da palavra de Deus. Você faz isso? Se você não faz, está sendo infiel contra Deus também. Outra maldição para eu terminar. Outro grupo de maldições que operam na família. Primeira, desordem. Segundo, infidelidade. A terceira é a falta de amor. E aqui a gente pode colocar o marido que não sabe demonstrar amor para sua esposa. A esposa que não sabe demonstrar amor para o seu marido. Ou de repente aquela famosa frase, o amor esfriou. Quem deixou esfriar foi você mesmo. A única coisa que você precisa é manter no fogo. Como que eu faço isso? Seja fiel à palavra de Deus. O fogo que arde em nós não é o fogo da paixão pecaminosa. É o fogo do amor do Espírito que habita dentro de nós. Quando eu tenho um bom relacionamento com Deus, isso reflete no meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos. Se o teu relacionamento com a tua esposa não está muito bom, significa talvez que primeiro o teu relacionamento com Deus não esteja muito bom. Mantenha a panela no fogo, que ela continua aquecida, irmão. Quantas vezes você chorou com Deus essa semana? Quantos versículos da Bíblia você dedicou e orou e meditou? Quantas horas, minutos ou segundos de oração você dedicou nessa semana? Será que teu relacionamento com Deus está aceso ou está apagado? Não queira que teu relacionamento com Deus apagado mantenha o relacionamento com os outros aceso. Falta de amor. Não saber demonstrar o amor. Ou de repente não achar necessário amar. Pais que não amam seus filhos, antes provocam a ira deles. É pecado, viu? A Bíblia condena. Filhos que desonram os seus pais, que desobedecem os seus pais.
Afinal de contas, a Bíblia diz que quem ama obedece. E já que a gente está falando sobre quem ama e obedece, vocês como família têm obedecido a Deus? Vocês amam a Deus? Quem aqui ama a Deus? A gente já ficou com dúvida. Quem aqui ama a Deus? Levanta a mão bem alto. Ok, então obedeça. Porque a Bíblia diz que as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e me obedecem. E me seguem. 3 das principais fortalezas que estão atuando nas nossas famílias: desordem, infidelidade, falta de amor. Então, quais são os passos que eu preciso seguir para destruir as fortalezas? O Ministério de Louvor já pode subir? Quais são os passos, Pastor Anselmo, que nós devemos trilhar? Eu falei de 3 maldições, 3 fortalezas. Eu quero falar de 3 passos. Primeiro, o primeiro passo para que você se livre das maldições, das fortalezas, para que você possa tirar território, tomar território do inimigo na sua alma, primeiro, conhecer a verdade. João 8,32, nós já lemos. João 8,32 diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A primeira coisa que você deve fazer é se colocar à disposição para conhecer a verdade. Segundo, fazer cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vamos ler 2 Coríntios 10, 4 e 5. Quando desligam a luz da gente assim, é para a gente acabar? Já? Não? Será? É o horário? Não, está no horário ainda, gente. Fazer cativo todo pensamento à obediência de Cristo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em quem? Poderosas em? Para quê? Lê 1, 2, 3 e... Para fazer o quê? Ok, então a arma que você tem, ela destrói fortalezas e anula os sofismas. Lembra o que é fortaleza e sofisma? Estruturas mentais, formas de pensar contrárias à palavra de Deus. Talvez você, marido, não ache tão errado a tua mulher tomar as decisões de casa. Talvez seja confortável para você. Talvez vocês não tenham conflito com isso. Para Acabe também era confortável. Só que é uma consequência de estar contrário à palavra de Deus. Lê a história de Jezabel e de Acabe, você vai ver como é que eles terminaram. E toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quer que eu te fale uma coisa? Você tem autoridade de levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Como assim, pastor? Aonde é o nosso campo de batalha diário? Oi? Mas é você que tem autoridade para dizer quem fala na tua mente ou não. Nós sempre ministramos nos retiros de libertação que o diabo normalmente nos ataca quando a gente está vulnerável, ou quando a gente não está consciente. Por exemplo, nos sonhos. Quem aqui já teve sonhos ruins, pesadelos, sonhos não tão legais, sonhos pecaminosos? Levanta a mão, não posso falar muita coisa, né? Mas quem já teve sonhos ruins aí? Pesadelos, ataques do inimigo durante o sono? Ok, todos nós tivemos, eu também já tive. Só que eu tinha ataques do inimigo durante o meu sono antes de eu descobrir que eu posso levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso, o que é um sonho, gente?
nada mais é do que a minha mente funcionando enquanto eu durmo, sim ou não? São pensamentos que a minha mente tem enquanto eu estou inconsciente. Se eu estou inconsciente, naturalmente não tenho controle sobre o que eu sonho. Alguém já acordou no meio de um sonho que era legal e tentou sonhar a mesma coisa de novo? Já fez? Já aconteceu com você? Tentou sonhar de novo? Deu certo? Alguém conseguiu sonhar 2 vezes a mesma coisa? Não dá, né? Você não consegue voltar no sonho que você estava, que era legal. Você estava rico, milionário, eu quero voltar para aquele carro. Não dá. A gente não tem controle sobre o que a gente sonha quando estamos inconscientes, mas a gente pode dizer quem fala durante o nosso sonho. Então quando você vai orar antes de dormir, por isso que é importante você orar antes de dormir, viu? Aquele minutinho de oração, você pode dizer assim: eu só permito que Deus fale comigo e mais ninguém. Eu não permito o diabo me atacar enquanto eu estou dormindo. Eu não permito tal tipo de sonho. Eu não permito o diabo entrar na minha mente, porque eu posso, pela arma que Deus me deu, que é poderosa em Deus, anular todo tipo de pensamento, toda estrutura mental e fazer todo o meu pensamento obediente à vontade de Cristo. Na minha mente fala só quem eu quero que fale. O diabo pode tentar, mas o que prevalece sempre é a voz de Deus. Fazer cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É condicionar a sua mente a pensar o que Deus pensa. Tá, e como que eu vou fazer a minha mente pensar o que Deus pensa? Sabendo o que Deus pensa. Como que eu sei o que Deus pensa? Conhecendo a verdade. Por isso que o primeiro passo é conhecer a verdade. Se você conhece a Bíblia, você sabe o que Deus pensa. Aí é só pensar igual a Ele. E por último, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeiro, culto racional, certo? É aquilo que você faz sabendo o que está fazendo. É um culto que você raciocina, você sabe o que está fazendo. Então apresentar o corpo como sacrifício não é de vez em quando você sofre sem saber o que está acontecendo. É você se colocar como sacrifício vivo, sacrificar suas vontades, os seus desejos, a sua carne como sacrifício puro, santo e agradável a Deus. 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua família, levanta a mão, quero saber. Você quer experimentar? Está aí a receita. Alguém já viu uma receita na internet e tentou fazer, mas quis modificar um pouquinho, que você achou que talvez o teu jeito ia ficar melhor e acabou dando ruim? Já deu ruim uma receita que você tentou adaptar da internet? Levanta a mão. Se é só eu que me aventuro na cozinha de vez em quando. Fala, isso aqui não deve, né? E dava ruim. A receita está aí. Não adapte a receita. A receita é: apresente seu corpo como sacrifício a Deus e transforme a sua mente. Transforme-se através da renovação dos seus pensamentos. Renove a maneira com que você pensa. Se até aqui você pensava de uma forma que não é a forma que a palavra de Deus diz, então fala assim: eu abro mão da minha razão para que a vontade de Deus prevaleça, e eu daqui para frente quero pensar como Deus pensa. A palavra de Deus diz em Coríntios: vós tendes a mente de Cristo. Mas tem gente que mesmo tendo a mente de Cristo, decide pensar e ter a mente do velho homem, das velhas coisas. Ah, mas a Bíblia ela não é atual. A Bíblia precisa ser adaptada. Não.
somos nós que precisamos ser transformados. Tem um escritor muito famoso que diz, escritor muito famoso não, Billy Graham, ele diz que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Quando eu olho para a Bíblia e o que ela diz e o que tem acontecido, eu vejo que ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Porque o jornal de amanhã só vai falar de coisas que já aconteceram. Mas a Bíblia já falou e tem se cumprido de coisas que ainda vão acontecer. Ela é atual. Ela serve para mim e para você. Ela serve para a sua família. E se você não levar em consideração nem a palavra de Deus, não adianta nada a gente ficar aqui tentando te convencer. Porque não é a minha palavra que vai te mudar. É a verdade que liberta. Quero fazer uma coisa. Quero que vocês fechem seus olhos. O primeiro que a gente deve fazer para que uma fortaleza seja destruída, para que uma maldição pare de operar na nossa vida, é se render. Deus não invade a tua vida. Deus, ele entra se ele é convidado. A Bíblia diz em Apocalipse que ele está à porta e bate. Se alguém, pois, abrir a porta, ele entrará e ceará contigo. Então, antes da gente cantar, eu quero te levar a tomar uma decisão de se render à vontade de Cristo, para que Ele possa destruir toda a fortaleza. É dar o primeiro passo para que Cristo possa completar a obra que Ele já começou. Ele já libertou o teu espírito, mas Ele quer também libertar a sua alma, curar a sua alma, destruir toda a fortaleza, para que você viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso eu quero que você tome uma decisão. Eu não posso te chamar aqui na frente, porque nós não temos espaço suficiente para que você fique aqui com o espaçamento correto, por conta das orientações que nos são impostas para conter o avanço do vírus. Mas aí no seu lugar, você pode tomar uma atitude. Eu sempre gosto de movimento. Eu não sei se você prefere se dobrar ou se você prefere levantar, se você prefere levantar suas mãos, mas eu quero que você tome uma decisão. Se hoje você decide se render a Cristo e a obedecer os seus mandamentos, para que Ele possa quebrar toda a fortaleza, toda estrutura mental, todo sofisma, todo argumento contrário à palavra de Deus, e destruir toda a fortaleza espiritual que está na sua vida. Nada do que a gente vai fazer na sequência, nos outros dias, nas outras mensagens, vai fazer sentido se você primeiro não permitir Deus entrar. Mas eu não posso influenciar você a tomar essa decisão. É uma decisão que você precisa tomar sozinho. Então, se na noite de hoje você decide se render a Deus, permitir que Ele transforme a sua mente, que Ele renove os seus pensamentos e destrua todas as fortalezas, eu quero que você tome uma atitude, se prostre, se levante as suas mãos, faça alguma coisa, mas não fique parado, tome uma atitude aí no seu lugar, enquanto o Ministério de Louvor canta.